Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu sou Erivelto Soares e você está no canal Escatologia Plena, o canal de estudos da escatologia consumada, do preterismo completo aqui do Brasil. Sou muito feliz pela tua participação aqui dos nossos trabalhos, sempre nos ajudando a levar adiante essa informação tão importante de uma escatologia já realizado. Gratidão pela tua curtida, pelos teus compartilhamentos, enfim, por você estar sempre conosco aqui acompanhando os nossos estudos. Nessa oportunidade, nessa nossa reflexão, eu quero provar, à luz das Escrituras, como o aguardo da vinda de Cristo em nossos dias, né? Principalmente agora, devido à Covid-19, toda a questão econômica e sanitária vivenciada em todo o mundo, quero provar que essa expectativa para o nosso século, depois de 70, porque ali que ocorreu a verdadeira parúzia, muitos estudiosos, muitos curiosos da Bíblia vêm mostrar que não, que na verdade em 70 não foi a parúzia, o aparecimento de glória para o Senhor em virtude de vir à igreja, de arrebatar os santos no último dia. Aquilo que aconteceu em 70 foi apenas o juízo de Deus contra Jerusalém. Em meio a esse debate que acontece em virtude da parúzia ter acontecido em 70 e a tradição dizer que não, acaba se dando uma informação de que houve três parúzias. Eu quero apresentar aqui essa questão com você em nome do Senhor Jesus. Olha só, vamos aqui para a tela, vamos chamar aqui a nossa tela, vamos fazer aqui, colocar o nosso slide e a gente fazer as pontuações dentro da questão que está sendo levantada. Olha só, três parúzias? Como assim? Então, nós temos esse gráfico aqui, a primeira parúzia dentro dos textos já comuns, que se trata de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, o famoso sermão escatológico do nosso Senhor Jesus, que ele vem falando da queda do templo de Jerusalém. É comum que os estudiosos, os curiosos, digam que há uma divisão desses sermões aqui que acontece narrado no Novo Testamento. Eles dizem que metade, grande parte se deu em 70, geralmente, né? É assim que se dizem, que se dirigem. A segunda parte se refere ao fim do mundo, ao fim dos tempos, quando Jesus voltar e ressuscitar aqueles que estão mortos de forma orgânica, vão sair dos túmulos, vai haver o juízo final, o inferno de fogo e aquelas questões todas que estão aguardando até hoje acontecer. E agora com o Covid-19 fica mais acentuado esse aguardo, essa expectativa. Na verdade, a segunda parúzia acontece em meio aos textos que a gente encontra ao longo do Novo Testamento, e esses textos levam-nos a uma percepção clara de que a vinda do Senhor era uma expectativa das igrejas do primeiro século. A tradição observa essas expectativas dentro daquilo que foi a segunda parte do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então, os apóstolos do Senhor Jesus, ao longo dos seus escritos no Novo Testamento, fez também as mesmas expectativas quanto ao fim. Então, identificamos como a segunda parúzia, porque a primeira se refere à queda de Jerusalém. Maravilha? Pois bem, a terceira parúzia ela é encontrada em menção do livro do Apocalipse. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque ao longo do nosso estudo eu vou apresentar a razão pela qual as pessoas, em meio ao discurso da questão da vinda do Senhor, o Apocalipse aparece como a terceira parúzia dentro da percepção futurista, tá bom? Então, essas são as três parúzias que a gente pode identificar dentro da percepção da tradição naquilo que consta a vinda do Senhor Jesus, ok? Muito bem. Por que não existe uma terceira parúzia? Porque a gente não pode dar ao luxo de aceitar que a Bíblia apresente outra parúzia que não seja a de 70, quando Jerusalém caiu pelos romanos. Porque a gente não pode, de forma nenhuma, aceitar que possa ter existido outras parúzias. Por que não? Por quê? Porque a Bíblia apresenta apenas uma única parúzia, um único aparecimento de Jesus nas nuvens, que ocorreu em 70, nas nuvens do céu.
A frase vinda nas nuvens é uma frase figurada apocalíptica do Velho Testamento, onde uma nação inimiga vinha em destruição da nação que estava sendo proposta à destruição, no caso Jerusalém, que foi invadida pelos romanos. Essa linguagem figurada é encontrada muitas vezes no Velho Testamento. O que aconteceria com Jerusalém não era nada enigmático para os judeus, os discípulos de Jesus que receberam essas mensagens, né? Então, é muito claro que aconteceria com Jerusalém. O juízo que se manifestaria era a vinda do Senhor nas nuvens, a parúzia. E um texto que a gente vai usar aqui, muito emblemático, né? Muito contundente nessa questão, é o texto de Lucas, tá? Lucas capítulo 21, no versículo 20 ao 22, dentro do sermão escatológico de Jesus, e Mateus 24, Marcos 13, quando ele fala que não ficaria do templo pedra sobre pedra. Olha o que é que diz aqui no versículo 20 de Lucas 21. Quando, porém, virdes, olha que era Jesus falando com os discípulos, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, olhem o cenário geográfico. Judeia, não tem nada com o Brasil. Aí diz, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, que cidade? Jerusalém, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nela onde? Em Jerusalém. Por quê? Porque esses dias são de vingança para se cumprir metade do que está escrito. É isso que diz aqui o verso 22? Não. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Então, a lei e os profetas se cumpririam na sua totalidade em meio ao quê? A destruição de Jerusalém. Então, a parúzia não poderia estar de forma nenhuma sendo apresentado dentro de uma expectativa que estivesse fora daquilo que tange a queda de Jerusalém. Por quê? Porque tudo o que está escrito se cumpriria em virtude dessa queda, tá bom? Então, nós temos que ser honestos com a própria palavra de Deus, porque ela nos dá essa informação. Então, a parúzia única bíblica é essa. Porém, muitos estudantes e curiosos da escatologia bíblica não aceitam que essa tenha sido a parúzia da Bíblia, que essa tenha sido a vinda do Senhor nas nuvens. Eles, na rebeldia tola, em persistir em dizer que não foi apenas um castigo de Deus contra o povo de Jerusalém, pelo fato daquele povo ter escolhido, pelo fato daquele povo ter rejeitado Cristo. Eles olham para os relatos escatológicos da era apostólica ao longo do Novo Testamento e imaginam que eles estivessem ali se referindo às questões escatológicas relacionadas aos nossos dias. Aí é que entra a segunda parúzia. Por quê? Porque eles vão sustentar essa ideia, essa falsa hipótese que houve uma divisão na questão da vinda do Senhor em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, e aqui apenas se refere à queda de Jerusalém, quando eles vão observar os relatos dos apóstolos ao longo do Novo Testamento. Eles imaginam que aqueles relatos estivessem totalmente à parte do que tange a queda de Jerusalém. Então, por isso, o fim não foi o que acontece com Jerusalém. O fim de todas as coisas ainda está para acontecer e vem se distanciando, chegando à nossa geração. Então, há uma expectativa por conta dos dizeres dos apóstolos em meio a várias passagens que nós podemos ver muito bem. Por exemplo, esse aqui, olha, de Romanos capítulo 16, olha só. Romanos capítulo 16, no versículo 20. Veja só que texto, né? Muito interessante. O que diz a palavra aqui? O apóstolo Paulo se dirigindo aos irmãos em Roma, os cristãos em Roma, e diz assim, olha, e o Deus da paz, em breve, olha, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Seja com quem? Com os irmãos cristãos em Roma. Era Paulo falando com eles, não conosco, cristãos hoje.
Então, é muito importante a gente levar em consideração o contexto histórico, destinatário que recebe essa mensagem do apóstolo Paulo e o tempo verbal. Então, se eu não entender isso aqui, fica complicado. Eu vou achar que Paulo falou comigo, falou com você. Então, isso aqui não foi para a gente, foi para os irmãos daquela ocasião, tá bom? Há todo um contexto para que a gente possa entender o que está se dizendo aqui. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, veja, 2000 anos pode ser considerado aí um tempo bem estimável para que a gente possa observar como breve, para que Satanás seja julgado? Será que Satanás ainda está em nosso meio e ainda será julgado pelo fato de Jesus ainda voltar? Então, esse breve aqui pode ser considerado um tempo estimado de 2 milênios? Olha só, preste bem atenção às sentenças, né? Olha lá, vamos lá para outro texto, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Então, são esses textos que eles observam e acham que está para os nossos dias, né? 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 29. O que é que diz aqui esse texto que é comum que os curiosos, os estudiosos das questões escatológicas apontem para os nossos tempos, para os nossos dias, né? Olha lá. Isto, porém, vos digo. Olha o tempo verbal, dirigindo a quem? Quem foram destinatários? Os irmãos de Corinto. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fosse. Então, o tempo se abrevia, estava se abreviando o tempo, tá? Para a volta do Senhor Jesus. Paulo, dirigindo-se aos irmãos de Roma, agora os irmãos de Corinto. Vamos para mais um texto? Agora, 1 de Tessalonicenses. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. Olha lá, mais um texto aqui para a gente observar. Olha só. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, era aquilo que eu falei. A expectativa não tem nada a ver que Paulo estivesse falando da vinda de Jesus para que os irmãos pudessem desfrutar dessa vinda na ressurreição. Não, era em vida. A expectativa daqueles irmãos era para que eles, em vida, presenciassem a vinda do Senhor, a parúzia, a volta de Cristo nas nuvens do céu. Ele diz, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que o apóstolo Paulo estava realmente trazendo expectativas falhas, fracas, inúteis para aqueles irmãos? Será que Paulo estava brincando com o sentimento daqueles irmãos por conta das perseguições que eles estariam sofrendo por falar de Jesus Cristo, por testemunhar o evangelho? Não, nada, não é isso. Será que foi hipérbole? Paulo estava muito satisfeito com a pregação do evangelho, ele ficou dizendo essas coisas para, né, manter o povo esperançoso, firme, para o aguardo daquele dia, mesmo que aquele dia não acontecesse naquela época. Será que foi isso? Uma hipérbole? Vamos mais, olha lá, Hebreus capítulo 10, mais um texto aqui para a gente observar, e é comum esses textos, meus queridos, seriam observados para apontar esses acontecimentos em nossos dias. Não se encaixam, não tem como se encaixar. Olha só, Hebreus capítulo 10, verso 37. O que é que diz a palavra aí? Muito encantador esse texto aqui, dentro dessa percepção da volta do Senhor. Diz a palavra, olha lá, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, olhem só, meus queridos, minhas queridas. Será que eu posso realmente aceitar que essa vinda do Senhor, que não tardará, ela possa ser observada de uma forma objetiva, clara e convincente, que seria de mais de 2 milênios para acontecer? Será que essa expectativa era só uma hipérbole, uma expectativa por conta de aguçar o desejo no coração dos irmãos de que o dia estava próximo ainda nos dias de vida deles? Será que foi isso? Absolutamente não. Não era uma brincadeira, eles não estavam ali tentando adivinhar as coisas, eles estavam dentro de um propósito de cumprimento profético dos últimos dias.
e não poderia passar à geração do Senhor Jesus, como ele bem disse, não passará essa geração. Os dias dos apóstolos ainda está dentro da geração que não passaria. Maravilha? Vamos em frente? Mais um texto? Vamos para Tiago agora. Hebreus, Tiago, capítulo, bem pertinho aí, né? Tiago, capítulo 5, mais um texto aí também extraordinário, que é comum a tradição interpretar como se fosse para mim, para você, de uma forma completamente errada, né? Sem responsabilidade, porém é comum se ouvir nos púlpitos que Tiago estivesse praticamente dirigindo a mim e a você, né? O que é que diz a palavra? Olha lá. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então veja que o juiz já estava às portas. Como é que o juiz estava às portas para julgar e aqueles irmãos pudessem estar atentos a não se queixar um dos outros se eles morreriam e o juiz não teria voltado ainda? Que expectativa cega e absurda foi essa de Tiago em falar para os irmãos que não se queixassem uns dos outros se eles não iriam estar vivos para presenciar o Senhor no dia do seu retorno, ainda que ele estivesse naquele tempo às portas. Por quê? Porque a vinda dele, a parúzia, aconteceria mais na frente, 2 milênios depois. É uma falta de responsabilidade, né? Fazer a interpretação de Tiago 5:9, achando que seja realmente para os nossos tempos. Olha lá, você, ministro do Evangelho, você, diácono, você, pastor, né? Você, líder de escola dominical, preste atenção aí nesses textos que estamos apontando, para que você reveja os conceitos quanto à leitura de textos apocalípticos, achando que seja para nós hoje. Vamos para outro apóstolo, mas, puxa vida, não, o apóstolo Paulo trazia expectativa, Tiago também trazendo essa expectativa. Será que não era brincadeira isso, não? Não, tem mais. Vamos para a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, olha só, mais um texto. 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 7, é que diz aqui essa passagem. Muito importante também esse registro. Olha lá. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro agora dizendo, o fim está próximo. Próximo de quem? Próximo dos dias daqueles irmãos do primeiro século. Não nós, próximo de nós hoje, irmãos do século 21, igreja do século 21. Ele disse, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Mais uma vez, um registro claro que não deveria acontecer no fim do mundo, quando todos iriam ressuscitar, porque eles deveriam estar sóbrios quanto ao dia dessa vinda e bem das vossas orações, no exercício contínuo das orações, na expectativa dessa parúzia que aconteceria próximo do tempo de vida daqueles irmãos. Perfeito? É assim que a gente deve identificar esse texto aqui, claro, na sua observação óbvia da interpretação da passagem, tá bom? 1 Pedro 4:7, o apóstolo Pedro se dirigindo a irmãos gentios daquela ocasião. Perfeito? Então, olha só, que coisa, né? Paulo, Tiago, Pedro, todos falando da mesma coisa, trazendo uma expectativa quanto ao retorno de Cristo que sucederia em breve momento, dos dias daqueles apóstolos. Será que eles estavam ali falando essas coisas apenas para motivá-los a permanecerem firmes, mesmo que aqueles dias não acontecesse naquela época? Será que aqueles apóstolos estavam criando expectativas falsas, formulando ali jargões evangélicos como se fazem hoje, do tipo, Jesus está voltando, prepara-te, igreja, para te encontrares com teu Deus? Será que foi nesse sentido que os apóstolos fizeram a expectativa quanto ao retorno de Cristo? Será que eles tinham essa ideia de que, falando essas coisas, eles estivessem motivando aqueles irmãos a permanecerem firmes, preparados para o aguardo, motivando emocionalmente, porque não ia acontecer isso presencialmente, era apenas uma expectativa emocional qualquer? Será que foi isso que aconteceu? Não, absolutamente não. Quem pensa assim está pensando totalmente errado, está enganando a si mesmo. Todos os escritos dos apóstolos,
para muitos que desconhecem, foram feitos e entregues a todos os fiéis do primeiro século, antes da queda de Jerusalém. Todos os escritos do Novo Testamento, meu querido, minha querida, foi antes de 70. Não era de forma nenhuma para falhar a vinda do nosso Senhor. Não foi mentira, Jesus não mentiu. Os apóstolos também não poderiam de forma nenhuma estar mentindo. Ele não deveria estar criando expectativa no primeiro século para que acontecesse 2 milênios depois. Absolutamente não. Então não foram expectativas vazias. Foram relatos claros dos acontecimentos que sucederiam em breve. Por quê? Porque eles falaram em um tempo que apontavam para 70, embora eles não soubessem o dia e a hora, porém, os sinais já demonstravam fatos que em breve o Senhor estaria voltando. Muito bem. Então, uma vez identificado que essa vinda foi em 70, né, que todos os escritos foram feitos antes da queda de Jerusalém, o que acontece? Aparece agora uns sujeitos metidos a espertos, dizendo que o Apocalipse não. Mas como é que fica o Apocalipse? Porque o Apocalipse foi escrito entre 94 e 95. Então, os relatos da parúzia registrado em Apocalipse está para acontecer, porque ela foi escrito, o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Domiciano, e pelo fato de não ter acontecido nada do que está relatado no livro nos dias de Domiciano, para frente, obviamente, vai acontecer em nossos dias, como já está acontecendo. É comum se defender essa tese, porém, meus queridos, minhas queridas, essa é uma tese que foi criada devido a uma observação feita na fala de Irineu, tá certo? Não é uma comprovação, não é nada que foi realmente contundente, que estivesse falando que aconteceu, que o livro do Apocalipse tivesse sido escrito nos dias de Domiciano. Foi um relato esporádico de Irineu que deu a sensação para muitos estudiosos que ele estivesse afirmando, de forma objetiva, que o livro de Apocalipse foi escrito nos dias de Domiciano, quando não foi. E essa observação de que o livro do Apocalipse foi escrito depois de 70 e, por conta disso, a vinda ainda vai acontecer, aí a gente encontra a terceira parúzia, né? A primeira, que se dá em 70, em virtude da queda de Jerusalém. A segunda, que é registrada pelos relatos dos apóstolos, que eles entendem que se dirige aos nossos tempos. E a terceira, que é referente aos acontecimentos do livro do Apocalipse, uma vez que eles observam que os escritos dos apóstolos foram antes de 70. Uma vez que eles respeitam isso, eles correm para se justificarem no livro do Apocalipse, achando que o livro do Apocalipse não tivesse sido escrito antes de 70. É uma falha horrível, né? Então, é uma fonte externa que eles se apoiam para justificar que o Apocalipse foi escrito depois de 70. Muito bem, nós, preteristas completos, não sustentamos o fato pela qual o livro do Apocalipse foi escrito antes de 70 em fontes externas. Não, a própria Bíblia, ela leva-nos a uma percepção clara de que o livro foi escrito antes da queda de Jerusalém. Isso fica muito claro quando a gente olha aqui, olha, eu só quero mostrar para vocês dois textos que vão nos levar a essa percepção clara. Olha lá, Apocalipse 11, né? Apocalipse capítulo 11, no versículo 1, olha só esse texto aqui. Vamos fazer a leitura e preste bem atenção que o apóstolo João, ele recebe uma orientação para medir o tempo como ainda estando de pé. Se Apocalipse tivesse escrito depois de 70, Apocalipse 11, esse relato do versículo 1 e 2 não deveria existir, tá certo? Olha o que diz a palavra. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Olha só, dispõe-te e mede o santuário. Se era para medir, como é que João iria medir algo que não existia mais, porque foi destruído antes? Nos dias de Nero, e não nos dias de Domiciano. Em Domiciano já não existia mais o templo. Isso é um absurdo. Sustentar a ideia que o livro do Apocalipse tivera sido escrito nos dias de Domiciano, quando que a própria Bíblia
refuta essa tese. Aí diz mais no versículo 2, é que é mais especial o versículo 2. Olha só, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas. Por quê? Porque ele foi dado aos gentios, se referindo aos romanos, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses se refere a 3 anos e meio que se dá no tempo da invasão e destruição de Jerusalém. Pelo amor de Deus, meus queridos, sustentar a ideia que Apocalipse foi escrito depois de 70 é uma fraude descarada, porque a própria Bíblia mostra que essa tese não se sustenta. Mas temos outra aqui. Aqui em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 9 ao 10, temos um texto aqui que vai nos levar ao entendimento. Qual era o imperador que estava no poder quando o livro foi escrito? Será que foi Domiciano? Vamos ver aqui. Diz a palavra: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, olha só, caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, veja, 5 já tinham caído, um existe, um estava no poder quando o livro foi escrito, e o outro ainda não tinha chegado, não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco, tá certo? Aí a gente vai investigar quem eram esses imperadores que caíram antes. Você vai ver que o primeiro foi Júlio, o segundo foi Augustus, o terceiro foi Tibérios, o quarto foi Calígula, o quinto foi Cláudius, e o sexto, quem foi? Quem vem depois de Cláudius? Nada mais, nada menos do que Nero. Então, Nero estava no poder. Um existe quando o livro de Apocalipse foi escrito. Então, a gente, só por essas 2 passagens, descarta essa hipótese totalmente sem noção de que o livro do Apocalipse tivesse escrito no dia de Domiciano. Não tem sentido algum. Fonte interna, não externa, que se sustenta para dizer que o livro foi escrito depois de 70. Então, a gente juntando os pontos, fica claro que a Bíblia só fala de uma parúzia, não de 3 parúzias, que vai mudando conforme a percepção dos curiosos das questões escatológicas. Não, é uma só, toda direcionada à queda de Jerusalém. Eu vou trazer aqui para você como é que ficou, então, depois de tudo aquilo que a gente vem falando até agora, a nossa forma de observar a questão da parúzia. Olha só que bênção, né? Olha que maravilha, como é que a gente observa uma única parúzia ao longo do Novo Testamento descrita. A gente entende justamente que Mateus, Marcos e Lucas estão se dirigindo à queda de Jerusalém em 70 e não se dividem em 2 partes. A gente entende com isso também que a segunda parúzia não existe porque todos os escritos do Novo Testamento, né, está toda voltada à queda de Jerusalém, e aquilo que seria a segunda parúzia não existe, né? Na verdade, é uma parúzia só, e a gente vai aqui, olha, excluir, tá bom? Então, essa é a forma correta de a gente considerar a questão, né, da vinda do Senhor. E a terceira hipótese aqui, que eles observam o Apocalipse à parte, uma vez que eles entendem que o Novo Testamento aqui, todos os textos se referem a 70, então, descartando isso, eles ligam o Apocalipse para o fim em nossos dias, a parúzia aconteceria em questão dos relatos do livro, é descartado também pelo fato da gente provar que o livro do Apocalipse, uma vez sendo escrito antes de 70, apontou também para a queda de Jerusalém, e todos os fatos narrados no livro teve cumprimento em 70 com a queda de Jerusalém. Então, a terceira hipótese, e aqui a gente também vai lá, descarta, né, e coloca o livro do Apocalipse também dentro daquilo que acontece com a queda de Jerusalém, tá bom? Uma parúzia, uma única parúzia. Em 70 foi a manifestação de glória do Senhor. O Senhor veio nas nuvens do céu com poder e grande glória e manifestou a sua graça em favor do seu povo, da sua igreja.
Então é isso aí, graças a Deus, estamos chegando ao final de mais uma reflexão. Se você gostou, deixa o teu like, tá? É muito importante para a gente subir esse vídeo aqui na plataforma e outras pessoas sentirem o prazer dessa verdade em seus corações. Com certeza, como eu tenho tido, e você também, não é verdade? Compartilha com teus amigos e contatos. Olha como será bom eles ouvirem essa verdade, poder refletir e entender que realmente toda a questão que se dirige à parúzia ao longo do Novo Testamento aconteceu em 70 com a queda de Jerusalém. E se você puder também, deixe-nos aqui um comentário. É importante o teu feedback. Outras pessoas vendo esse testemunho, vai ser mais importante ainda a percepção dessa verdade no coração daqueles que assim assistirem, tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.